aí, tudo bem? Eu tava morrendo de saudade de gravar um vídeo. Eu sei que eu tava um pouco sumida, né, dos meus vídeos, mas é que eu precisava ficar um pouco mais introspectiva. E eu aproveitei essa fase da pandemia, né, em que, enfim, eu não posso fazer palestra, eu não posso fazer eventos, né, presenciais. Eu aproveitei para tirar esse tempo para mim que eu tava precisando muito. E por isso que eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para vocês, falando justamente sobre o que eu tava mais introspectiva e pensando e analisando e refletindo sobre a minha vida, que é sobre o meu propósito de vida. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, né, é que eu comecei a viver realmente em função do meu propósito de vida. E aí muitas pessoas me pedem isso, sabe? Depois que as pessoas sabem da minha história e como eu descobri o meu propósito de vida, elas me questionam muito, né? Daia, mas assim, eu não sei o meu propósito de vida, eu não sei por que que eu nasci, pra que eu nasci, eu não gosto de coisas que eu faço, eu já me formei em alguma coisa que eu não, na realidade, não atuo hoje. E assim, eu também não estou atuando na área que eu me formei, que eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. E olha, saiu uma pesquisa que mais de 50% das pessoas trabalham em outras áreas da sua formação. E aí você fica se perguntando por quê, né? Então, assim, quando eu falo em propósito, e se hoje eu pegar todas as pessoas que eu conheço, assim, de vínculos familiares, amigos, e eu pedir assim, olha, por que que você acorda toda manhã? Ou se eu perguntasse isso pra você, por que que você acorda toda manhã? O que que você ia me dizer? A maioria das pessoas não sabe o que falar, né? Ou vão me dizer alguma coisa assim: "Ah, acordo pra trabalhar, acordo pra viver", mas acordo pra viver como? Como que você vive a tua vida de verdade? Né? Então, outra coisa, outra questão relacionada a propósito as pessoas acham que isso não é para qualquer pessoa, é para alguém que nasceu com um dom especial ou para alguém que quer transformar o mundo e que quer ou que é famoso. Cara, não tem nada a ver com isso, sabe? É você viver a sua vida de acordo com algum propósito. O que eu tenho para te dizer é que todo mundo nasce com um porquê. Todo mundo nasce com o seu propósito. Mas o que que acontece? Quando a gente nasce, uma esponja que absorve tudo, né? E a gente nasce cheio de amor, sem nenhum preconceito, sem nenhuma crença, com muita felicidade, com muita autoestima, com um porquê, né, na nossa vida. E o que que vai acontecendo quando a gente vai crescendo, né? Sem medo, a gente nasce sem medo, a gente nasce criativo, a gente nasce querendo descobrir o mundo. É assim que a criança é ou não é verdade? Mas com o passar do tempo, o que que acontece? A gente vai. Por isso que quando a gente fala em descobrir o propósito, é porque assim, você nasce com o seu propósito. E aí, com o passar do tempo, você vai crescendo e as questões de sociedade, as questões de crença da sua família, as questões de medos que vão sendo colocados na gente, vai baixando a nossa autoestima, vai sendo colocada camadinhas ali, né? E o nosso porquê ele vai sendo encoberto. Por isso que quando eu falo em descobrir o propósito, não é nada mais do que a gente só pegar e tirar uma cobertinha que tem ali naquilo que você nasceu para ser ou nasceu para fazer. E isso está muito ligado com outras pessoas, sabe? Se você acha que não, pensa bem comigo. A gente foi ensinado, e é isso que eu digo das crenças, sabe? A gente foi ensinado desde criança a ser o melhor, né? A gente tem que ser o melhor na escola, a gente tem que tirar as melhores notas, tem que saber falar inglês, tem que saber, né? E hoje as crianças estão cada vez mais com mais tarefas para fazer e não brincar, né? Então eu falo muito isso, que eu quero que o Ângelo brinque muito e faça muito, porque criança tem que brincar, é brincar que ela aprende. Mas aí o que que acontece? A gente vai colocando tudo isso, né? E vai encobrindo os nossos porquês, encobrindo a nossa criatividade, a nossa forma de olhar o mundo de forma diferente, como uma criança olha de verdade. E aí, com o passar do tempo, aquilo vai abafando, vai ficando ali por baixo das cobertas, né? E a gente vai esquecendo o porquê da gente. Então, muitas pessoas morrem sem saber o porquê delas, né? Acorda de manhã e não sabe por que está acordando de manhã. Então, eu passei muito tempo sem me questionar isso.
O porquê, o que que eu vim fazer aqui nesse mundo, sabe? Então, se você nunca se questionou, tá tudo bem. Eu passei muito tempo da minha vida sem me questionar. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que eu me questiono muito mais sobre isso, né? Então, eu resolvi vir falar de propósito aqui com vocês, porque assim, eu gostaria que você entendesse que todo mundo tem o seu propósito e que quando você entende o porquê que você está aqui, ou entende o que você veio fazer de diferença, as coisas melhoram muito para tua vida. Então, por que eu precisava desse tempo para pensar? Porque de 1 ano e meio para cá, que foi quando eu entendi melhor o meu porquê, as coisas aconteceram de uma maneira tão rápida que eu não tive tempo para sentar, né? Sentar, analisar, estruturar. As coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Então, gente, eu passei 36, 37 anos da minha vida sem saber direito, e aí, de repente, do nada se abre um mundo de possibilidades, do nada eu começo a abrir a minha cabeça, abrir minha mente, e as coisas vão acontecendo. Então, eu digo que em 1 ano e meio eu vivi muito mais do que eu acho que eu vivi na minha vida inteira, né? E as pessoas, elas começam a pensar mais sobre isso em algumas situações. Eu acho que com a maturidade, né? Conforme os anos vão passando, a gente vai se questionando mais sobre isso. E às vezes porque acontece alguma coisa, né? Alguma coisa na vida da gente que faz a gente pensar de uma forma diferente na vida. Então, comigo aconteceram algumas situações, algumas eu nunca comentei com ninguém. Eu vou abrir para vocês hoje aqui. Uma delas foi que quando eu estava morando em Florianópolis, fazia doutorado, mestrado, doutorado e pós-doutorado lá, meus pais fizeram uma viagem para lá, que eles sempre iam, né, nos visitar. E numa dessas viagens eu fiquei muito angustiada. Eu tava muito angustiada. Sabe quando parece que vai acontecer alguma coisa e você fica angustiada com aquela viagem, e eles iriam ir para Floripa de ônibus? E uns dias antes dessa viagem, uns amigos nossos, né, da nossa família, também iam para Florianópolis e ofereceram carona para eles, né? E aí o meu pai me ligou falando disso, não sabia, ele já tinha as passagens, não sabia se ia trocar, o que ele ia fazer. E meu pai todo naquele esquema que, ai, será que vai dar para trocar? Eu não sei se é possível. Enfim, e eu fiquei naquela, sabe? Começou a me dar mais angústia ainda. Eu não sabia se eu dizia pra ele ir ou se eu dizia pra ele não ir. Eu deixei a cargo dele, pra ele escolher, né? E aí, no último dia ali, ele resolveu ir lá e trocar as passagens e ir de carona. Eles foram na sexta, né? Chegaram lá na sexta de madrugada. E no sábado de manhã, quando eu levantei, começou a tocar meu celular. Muita gente me ligando, me mandando mensagem pedindo meus pais, porque todo mundo sabia que eles iam de ônibus. E o ônibus que eles iriam pegar sofreu um acidente naquela madrugada, que deu coincidência de ser no mesmo dia a viagem dos nossos amigos e da viagem de ônibus, né? Só que no caso de ônibus, meus pais chegariam no sábado pela manhã. E aí todo mundo perguntando como é que meus pais estavam, o que tinha acontecido. Eu nem sabia ainda o que tinha acontecido. E aquele ônibus que eles iriam pegar sofreu um acidente muito grave, indo para Florianópolis, e 9 pessoas morreram naquele acidente. Eu não sei se é verdade, até hoje eu não consegui ver a notícia e eu não consegui averiguar, mas me falaram que o casal que comprou as passagens que meus pais, né, cancelaram, teria falecido nesse acidente. Eu não sei se isso é verdade, tá, ou não. Eu nunca quis saber se é verdade ou não. Mas a partir desse momento eu comecei a questionar. Meu Deus do céu, sabe? Existe uma força maior que nos protege, existe algo maior, e eu sei que existe algo maior dentro de mim. Eu comecei a perceber isso, sabe? Eu sempre pensei que eu nasci para fazer alguma coisa legal nessa vida, né? E não é que assim o meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, minha vida acadêmica não era legal, mas eu precisava fazer algo que eu tocasse a vida das pessoas de alguma maneira. Mas como, gente, eu não sabia, porque eu tinha muito conhecimento técnico, mas não tinha conhecimento nenhum sobre mim, sobre quem eu era de verdade. Essa é a questão. E eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas vão vivendo, elas vão crescendo na base das crenças da sociedade e elas nem sabem direito quem elas são. E aí, quando aconteceu isso, eu comecei a ficar com essas questões internas muito fortes. E quando eu engravidei e tive o Ângelo, aí sim que isso veio com tudo, né? E eu comecei a me questionar e a ficar muito, muito, muito indignada com as coisas e querer
transformar o mundo de uma maneira, acordar de manhã para trabalhar e pagar boleto não era mais isso que eu queria para mim. Eu fiquei me questionando muito sobre isso. E claro, né, no decorrer da história aconteceram muitas coisas, né? Quando eu terminei meu pós-doutorado, a gente voltou para o interior, eu não consegui emprego, eu fui fazer bolo, eu comecei a empreender e as coisas mudaram muito. Quando eu comecei a entender que eu tinha muito conhecimento técnico e pouco conhecimento sobre mim, e fui em busca, né, dessa questão, meio sem querer, foi meio sem querer que aconteceu para mim, mas eu acho que nada acontece por acaso. Então, quando eu comecei a buscar mais essa questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento, foi aí que eu descobri, entre aspas, o meu propósito de vida. E aí, quando as pessoas ficam me questionando, eu não sei para que eu vim nesse mundo, né? Eu não sei como descobrir o meu propósito. E eu vejo muita gente falando sobre isso hoje, vendendo, né? Essa questão de descubra seu propósito de vida, seja mais feliz. E não é bem assim. Quando você descobre o seu propósito, a sua missão, o porquê, as coisas se abrem para você de uma forma diferente. Você entende a vida de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que não vai ter mais problema, tá? Se é isso que estão vendendo para você, gente, eu sinto muito, tá? Aceita que dói menos, que a vida é feita de problemas. É soco na cara, tapa na cara, soco no estômago, nossa, me embromei. Mas é isso, a vida é isso. Só que a vida faz isso para justamente forjar a gente, pra gente subir de nível. É assim que as coisas funcionam. Então, se estão te vendendo que quando você descobrir que nada mais é do que você tirar a cobertinha do que você veio, nasceu para fazer, descobrir o teu propósito, as coisas, a tua vida vai ser melhor, não vai ter problema? Não, vai ser melhor, vai. Mas ela vai continuar tendo problema, vai continuar tendo desafios. E eu acho que isso que é o mais bonito da vida, sabe? Isso que é o mais legal da vida. Então, a primeira coisa que eu aconselho para as pessoas, se elas querem realmente descobrir o seu porquê, é abrir a sua mente, abrir a sua cabeça e buscar autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque eu fui descobrir com 36, 37 anos coisas que me interferiram a vida inteira e eu nem sabia. Né? Que foi um trauma de infância com 3 anos de idade, quem sabe um pouco melhor da minha história, né? E foi isso que me fez eu entender por que eu precisava tanto falar e trabalhar em relação às mulheres. Do nada isso surgiu na minha vida? Não. Então, o que eu digo para você é assim, se você ainda não sabe por que você tá nesse planeta, o que você veio fazer, começa a pensar sobre você. Quem é você? Como que você funciona? O que você faz com facilidade? Sabe, que as pessoas olham e dizem, nossa, como tu é boa nisso? Como você faz bem isso? Né? Então, no meu caso, eu sempre gostei de falar, né? Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de dar aula, né? Por isso que eu tava no mundo acadêmico. E engraçado, né? Quando as coisas começam a acontecer da gente, você começa a se autodesenvolver e se autoconhecer, você começa a juntar pontos, porque às vezes as coisas vão acontecendo, uma coisa aqui, outra ali, na tua vida, e de repente do nada você não entende, né? E de repente do nada aquilo começa a conectar. Então, quando eu estava ainda no início da graduação, que eu era bolsista, eu fui selecionada para fazer uma apresentação oral de um trabalho num congresso. E eu nunca tinha feito uma apresentação oral num congresso, assim, né? E eu lembro que o anfiteatro estava cheio, eu nunca tinha pego nenhum microfone na mão, gente. E aí, naquele dia, eu subi lá, comecei a me gaguejar inteira, peguei aquele microfone, o microfone fazia assim, eu comecei a gaguejar. E daí respirei e de repente do nada a coisa começou a fluir. E, gente, eu comecei a amar aquilo, sabe? Eu comecei a amar aquele microfone, comecei a amar naquele palco falar. E eu nunca vou esquecer que eu saí aquele dia do palco e eu falei pro meu orientador, né? Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu falei pra ele, nossa, eu nasci pra estar no palco. E olha que engraçado, depois eu passei o resto da minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sem lembrar disso. Sem lembrar do que eu tinha falado pra ele aquela vez. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão se alinhando. Hoje, né, eu vejo que o meu propósito estava ligado a falar com pessoas. O que eu fazia de mais fácil pra mim quando eu tinha que apresentar trabalho na escola?
Era eu que apresentava. Quando tinha que fazer qualquer. No meu doutorado, pós-doutorado, que tinha que apresentar uma aula, fazer um mini curso. Eu lembro que o meu orientador um dia me disse: Olha, tu vai ter que dar esse mini curso aqui pra mim, porque eu vou ter que viajar. E, tipo, em 2 dias eu tive que fazer um mini curso pra uma turma e ir lá dar. E eu amava fazer isso. Então, qual que era o meu dom? O meu dom de falar, o meu dom de me comunicar com as pessoas. Agora, o que eu estava fazendo que não me realizava era o que eu comunicava. Não era aquele conhecimento sobre química, sobre engenharia, né? Que era o que eu fazia. Eu queria falar sobre desenvolvimento humano, eu queria falar sobre empoderamento, eu queria falar sobre mulheres. E sabe que isso sempre teve na minha cabeça? Eu sempre pensei nessa questão de mulheres, mas o que aconteceu? Às vezes, eu tinha uma dor muito grande. Uma dor muito grande em ser mulher, uma dor muito grande por várias questões que já tinham me acontecido, e depois do trauma de infância que eu acabei descobrindo lá com 3 anos de idade. Mas eu sempre me revoltava muito com as questões das mulheres, né? Eu era muito revoltada, aquilo chegava a ser um veneno para mim, de certa maneira. E quando as coisas clarearam na minha cabeça, eu entendi que aquele veneno que eu tinha dentro de mim, ele podia se transformar num antídoto. E o antídoto primeiro tinha que ser para mim e depois para as outras pessoas. Então, quando você pensa em algo maior para você fazer na sua vida, você tem que primeiro se curar. Primeiro entender quais são as suas feridas, quem é você, o que você faz que as pessoas olhem para ti e dizem, nossa, você faz isso com tanta facilidade. Ou o que você faz que você faria por hobby, faria de graça. Eu, se me chamassem para dar uma aula, sei lá, da onde, do que, eu ia estudar e eu ia fazer. Porque eu gostava de estar lá no palco, eu gostava de falar com as pessoas, era isso que eu gostava. Então, muitas vezes o teu propósito, o teu porquê, ele tá ligado também a questões que indignam muito a tua vida. E que muitas vezes são um veneno para você. E enquanto você não transformar esse veneno em antídoto, como eu fiz para mim e me curei antes de falar, como é que eu vou falar de empoderamento com as mulheres se eu não me sinto uma mulher empoderada? Não é congruente, eu não consigo, sabe? E eu vejo muito isso, tá? Eu vejo muitas pessoas falando de prosperidade financeira e a pessoa não é próspera financeira. Eu não digo que é assim, ó, que quando eu comecei a falar de empoderamento eu já era uma mulher super empoderada. Não, eu fui me autodesenvolvendo, me autocurando conforme eu fui melhorando, né? E fui dando os meus treinamentos, entendendo melhor sobre as mulheres, mas precisa ser congruente. Precisa ser congruente, senão não vai partir de dentro de você. Então eu descobri que eu queria falar sobre a minha verdade. Eu queria tocar a vida das pessoas. Então hoje quando eu falo em empoderar as mulheres, e aí muitas vezes me falam assim, que você tem que trabalhar com X e X público. Eu só quero trabalhar com a mulher que está ali do outro lado. Aquela mulher que não se sente bem com o que está fazendo, aquela mulher que não tem uma autoestima legal, aquela mulher que não sabe o porquê que ela está aqui, aquela mulher que quer fazer alguma coisa, mas não tem coragem e às vezes só falta um empurrãozinho para ela. É isso que eu quero. E aí, se você tá aí pensando, nossa, essa mulher tá falando um monte de coisa que eu não tô entendendo, e assim, eu não acredito nessa coisa de porquê, de propósito. Eu não acho que isso seja realmente uma coisa importante. Se você acha isso, eu vou fazer uma analogia que aí vai ser bem fácil de você entender. Eu vou fazer uma analogia entre uma empresa e entre a nossa vida. Se você acha que é balela essa história de ter um porquê, né, para acordar de manhã e ter um porquê, eu vou dar um exemplo para você de uma empresa, de uma marca que é conhecida mundialmente. Não, eu acredito que não tenha quem não tenha ouvido falar, não queira ter comprado algum produto dessa marca ou já sem saber que marca que é, mas já viu o símbolozinho da maçã, que é a Apple. Essa empresa, gente, por que vocês acham? Eu estava lendo um livro que se chama Comece pelo Seu Porquê, acho que é isso. E lá retrata muito bem a história da empresa e de várias outras, né? Mas eu tô trazendo essa porque eu acredito que todo mundo conheça. Por que essa empresa ela é famosa e todo mundo quer ter os produtos dela? Vocês acham que é só o produto delas? Não.
ela tem um porquê atrás dela. Então, se você comparar a Apple com outras marcas que vendem computadores, e a Apple não é só computador, e aí que tal que a Apple lança é sucesso, é porque tem um porquê atrás. Eles não queriam só desenvolver um computador. Então, muitas marcas falam assim: olha só, eu tenho um computador para vender, ele tem isso e isso de capacidade, de memória, de não sei o quê. A Apple não fala isso. A Apple fala: se você quiser transformar sua vida, ter melhor condição de trabalho, enfim, nessas questões, então nós temos sim um computador que faz isso e isso, um celular que faz isso e isso. A intenção deles, o porquê deles era mudar o status quo das pessoas, sabe? Então, quando uma empresa tem um porquê e não o que ela vende, porque se você tá pensando, eu tô falando isso até para negócio, tá? Se você quer começar um negócio hoje, comece pelo teu porquê e não pelo que. O teu porquê, por que você está fazendo isso? O que vai melhorar no mundo com o teu trabalho? Porque as pessoas elas não compram só um produto. E quem compra produtos, tem condições de comprar os produtos da Apple, se você falar, ele vai falar até a morte que é o melhor produto que tem e não tem. É como se fosse uma seita a galera, né? Que compra os produtos da Apple. Quem compra esses produtos dessa empresa, eles se sentem pertencentes a um grupo, entende? Muitas pessoas falam que eles vendem um estilo de vida, né? Claro, com mais poder aquisitivo, assim como a Ferrari, como outras marcas maiores, enfim. Mas não é só um estilo de vida, é um porquê. As pessoas se sentirem pertencentes àquele sistema, àquela classe, enfim. É muito mais, é um porquê. Então, empresas que têm um porquê de verdade são empresas que se destacam no mundo e que vendem o que elas lançarem. Então, se a gente fizer uma analogia de uma empresa, né, com a gente, porque quando você vende alguma coisa, as pessoas não compram só o seu produto, as pessoas compram primeiro você. É ou não é verdade? Então, mais uma dica que eu queria dar também sobre o propósito é que pode ser que foi o que aconteceu comigo também. Eu trabalhei em várias coisas, gente. Vocês não têm ideia o quanto eu trabalhei em várias coisas, como vendedora de livro, vendedora balconista de farmácia, vendedora em livraria. Eu já fiz um pouco de tudo na minha vida e dei aula, fiz de tudo. O que acontecia, assim, todos os lugares que eu trabalhava, de certa maneira eu acabava me destacando. Porque bom, isso é meu, eu não consigo dar menos, eu sempre dou o possível, eu sempre faço o melhor. E aí pode ser que você esteja se identificando que você pode estar super bem na sua empresa, super bem no teu trabalho e não tá se sentindo ainda feliz. E aí sabe o que eu aprendi? Que não importasse onde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. Eu ia estudar, eu ia ir atrás de conhecimento e eu ia me tornar boa naquilo. Eu entendi que eu era boa de aprender, né? Então, não importasse o que viesse para mim, eu ia dar um jeito de fazer. Isso faz parte de mim. Então, pode ser que muitas pessoas, ou você que está aí me assistindo hoje, acha que aonde você vai, você se destaca, você trabalha, as pessoas gostam de você é boa em aprender. Mas ser boa em aprender só não basta, né? Se você não tá feliz. Que tal então você ser boa em aprender sobre você mesma e entender o seu porquê? E fazer com que a sua vida seja mais próspera. Porque aí quando a gente fala em propósito, tem a ver com pessoas, né? Porque a gente não nasceu para ser sozinho. Eu acho que até comecei a falar isso, né? Dessa questão de a gente nascer e ser cobrada sempre a ser boa individualmente. Até os 22 anos, mais ou menos, 22 anos que a gente se forma na faculdade, a gente tem que ser o melhor, né? As melhores notas, o melhor na faculdade, fazer tudo melhor. Depois dos 22 anos, meu amor, você acha que o teu sucesso, eu acho que desde sempre, mas enfim, o teu sucesso, ele é interligado com outras pessoas. Não tem como fugir. A gente precisa das outras pessoas. Então, o teu porquê, ele tem que estar ligado com outras pessoas. Ajudar outras pessoas de alguma forma, fazer com que o mundo seja melhor de alguma forma. Então, o nosso propósito, ele está ligado a isso, né? Então, se você é bom em aprender, vai aprender alguma coisa que faça você feliz e ajude outras pessoas também. E, gente, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, desde que você entenda que aquilo faz bem pra você, que faz bem para as outras pessoas. Tem pessoas que nasceram pra ser a melhor mãe do mundo.
E tá tudo certo. Desde que você entenda que isso faz bem para você, que deixa você feliz e que não importa o que os outros estão pensando e não importa o que os outros vão falar. Porque eu também, um monte de gente falou pra mim que onde já se viu, e me questiona muito essa questão, né? De, meu Deus, você deixou, tem doutorado, pós-doutorado, você desperdiçou tudo isso, né? Nossa, as pessoas não sabem o que elas estão falando. Eu não desperdicei nada. Tudo que a gente agrega de conhecimento na nossa vida é o que faz a gente ser mais criativo. Então, assim, para você descobrir primeiro sobre você, você tem que ir atrás, tem que buscar autodesenvolvimento, autoconhecimento. E aqui no Brasil a gente vê muito preconceito em relação a isso. Não é verdade? Quando a gente fala em autoconhecimento, autodesenvolvimento, autoajuda, as pessoas começam, meu Deus, eu não preciso de autoajuda. Todo mundo precisa se conhecer. Eu não sabia muita coisa sobre mim que eu descobri em 1 ano e meio. Muita coisa que eu nem sabia que eu gostava. Porque às vezes a gente acaba vendo uma vida em função de agradar as outras pessoas e a gente nem sabe o que a gente gosta. Hoje eu descobri muitas coisas que eu gosto além. Muitas coisas que eu sei que, né, que eu posso fazer e não importa mais o que os outros pensam. Então pare de pensar. O que os outros vão pensar se eu fizer diferente? Imagina, eu parei pós-doutorado, tudo, né? Deixei a vida acadêmica para ir fazer bolo. Se eu tivesse dado atenção para as pessoas, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não teria, no último ano, falado com mais de 1.500 mulheres. Eu não teria. é, eu não estaria recebendo mensagens que eu recebo todos os dias de mulheres me procurando, de mulheres dizendo que as coisas mudaram depois que a gente conversou, que participaram dos meus treinamentos, que elas se identificaram com a minha história. Então, às vezes, por isso que eu gosto tanto de falar sobre a minha história e eu gosto de trazer pessoas nas minhas lives, enfim, para conversar e contar as histórias, porque quando a gente fala das histórias de verdade, aquela pessoa que está em casa pensando que só eu estou passando por isso, ela começa a se identificar. E ela começa a pensar que ela também pode fazer diferente. Então, quando eu conto a minha história nos treinamentos, muitas mulheres vêm me dizer: Daya, eu me identifiquei muito contigo nessa questão de que eu tenho um vazio, eu preciso descobrir o que eu faço de melhor. Bem, então, se você quiser realmente descobrir o que você faz de melhor, você tem que primeiro parar, primeiro pensar, primeiro se autodesenvolver, se curar, porque isso é um processo. Você não vai descobrir da noite por dia da noite para o dia o teu porquê. Não vai ser assim que você vai descobrir. Vai ser um processo. Para mim, vem sendo um processo. Eu participei de uma mentoria, eu saí de lá achando que não tinha nada a ver e só meses depois as coisas foram clareando na minha cabeça, eu fui organizando e agora na pandemia eu fiquei mais introspectiva ainda para analisar tudo o que tinha acontecido, fazer novas descobertas sobre mim, porque é um processo que nunca acaba. E o que eu posso dizer para vocês é que sim, eu não tenho dúvida nenhuma do que eu nasci para fazer. Sim, eu nasci para falar sobre a minha verdade para as pessoas, para ajudar mulheres a se encontrarem, a melhorarem a sua vida, a entenderem que elas podem fazer diferente, que elas têm um poder dentro delas que nem elas sabem e que só depende delas. Não adianta você buscar fora o que tem dentro, sabe? Eu sempre fiquei buscando fora as coisas e não adiantava, tava tudo dentro de mim. Mas, gente, a gente não consegue, sabe, sozinha. Às vezes a gente precisa de ajuda. E por que que aqui é tão difícil das pessoas entenderem que elas precisam de ajuda? Por que é tão difícil as pessoas aceitarem que precisam ir num psicólogo? Por que que existe tanto preconceito? Eu não consigo entender isso, sinceramente. Mas enfim, era essa a mensagem que eu queria passar. Eu queria que ficasse para você a mensagem de que é um processo, de que todo mundo nasceu com um porquê, de quando você descobre o seu porquê, você melhora a sua vida consideravelmente, mas os problemas não vão deixar de existir, fazem parte da vida da gente. Mas a partir daí você começa a ser mais próspero também. E quando a gente fala em prosperidade, também existem muitos tabus, muitas crenças, né? Algumas pessoas acham que viver do propósito da gente é a gente largar de mão de tudo, não pensar mais em dinheiro,
Não pensar mais ser um puritano, aquele que vai. Gente, não tem nada a ver com isso. Bem pelo contrário. A gente precisa sim de dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa ganhar dinheiro e eu vou dizer para vocês, quanto mais dinheiro você ganhar, mais pessoas você vai ajudar. Ah, existe muito essa crença ainda do dinheiro. Eu vou gravar um vídeo falando só sobre crenças e vocês vão entender muito sobre isso. Eu vou falar das crenças que eu também tive e tenho ressignificado em relação ao dinheiro. Mas se você pensa que as pessoas que têm dinheiro não são legais, que fizeram alguma coisa errada para ter dinheiro, isso é tudo crença, né? E que o dinheiro deixa as pessoas arrogantes. O dinheiro, ele só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa que não é legal, cara, se você tiver dinheiro, você vai ficar insuportável. É verdade. Agora, se você for uma pessoa bacana, com valores, humilde e que queira fazer realmente diferença no mundo, você com dinheiro vai fazer muita diferença no mundo. Então, eu quero sim espalhar minha verdade, eu quero sim saber que eu toquei a vida de alguém, é isso que eu quero para minha vida. O que é a gente deixar um legado? É a gente saber que a gente tocou alguém, que a gente fez diferença para alguém, seja uma criança, seja um idoso, não importa quem seja. Uma vida vale muito. E se você ainda está se perguntando por que você acorda de manhã, pensa nas pessoas que você ama. O que você mais ama na tua vida? Se você desistisse hoje, qual pessoa que hoje mais sofreria se você desistisse? Sabe o que é o meu propósito? Que eu acordo todos os dias de manhã? É pelo meu filho. Esses dias eu tava meio triste, né? E eu falei, meu Deus, por que, né, que disse? Daí eu olhei e lembrei que o meu propósito era o Ângelo. E aí ele é um combustível para mim. E aí quando você tem um porquê de verdade, você tem as pessoas que você ama e você tem um combustível para seguir em frente. Porque quando os desafios vierem, né, e eles virão com certeza, vai ser muito mais difícil você desistir. Porque você tem um porquê você está fazendo e você tem por quem você está fazendo. Então, se hoje você ainda está aí pensando, pensa em quem você mais ama. Sabe o quê? Quando a gente pergunta por que você acorda de manhã, a primeira coisa que tu tinha que falar é por mim. Porque afinal de contas, Deus me deu uma vida para eu viver e a pessoa mais importante sou eu deveria acordar para eu ser feliz, para eu ser melhor, mas como a gente não tem esse hábito, a maioria de nós não, né? Então pensa nas pessoas que você mais ama e quem sofreria se você desistisse hoje. E acha teu porquê. E vai em busca de se descobrir. Não quer dizer que você tenha que, sei lá, falar para milhões de pessoas. Pode ser outra coisa que não tenha nada a ver com isso. E você se sinta muito mais feliz e você se sinta realizada. A melhor coisa que existe para mim hoje é quando eu subo num palco, é quando eu faço um treinamento, é quando eu tô lá e eu olho para as pessoas, eu olho para as mulheres que estão ali me assistindo e eu vejo o brilho no olho delas pensando, nossa, eu me identifico com isso, isso tá fazendo diferença na minha vida. Todo mundo vai sair diferente de um treinamento ou de alguma coisa assim? Não, não vai. Mas uma pessoa que sair, para mim vai ser demais, porque cada pessoa, cada vida que existe faz muita diferença para mim. Então eu espero que isso faça diferença para você também e que você pense melhor no seu porquê. Super beijo, gente! Saudade! Agora eu vou trazer muito mais vídeos aqui para vocês e vamos filosofar.